Olá pessoal, segue nesse vídeo mais um exercício FUVEST do ano de 2022 que trata sobre o tema gravitação e dinâmica do MCU. Espero que você goste, vamos a ele. Então pessoal, o exercício é o seguinte: um canhão de Newton, esquematizado na figura, é um experimento mental imaginado por Isaac Newton para mostrar que a sua lei da gravitação era universal. Disparando o canhão horizontalmente do alto de uma montanha, a bala cairia em virtude da força da gravidade. Com uma maior velocidade inicial, a bala iria mais longe antes de retornar à Terra. Com a velocidade certa, o projétil daria uma volta completa em torno da Terra, sempre caindo sob a ação da gravidade, mas nunca alcançando a Terra. Newton concluiu que esse movimento orbital seria da mesma natureza do movimento da Lua em torno da Terra. Deixa eu comentar um pouquinho esse exercício. Esse raciocínio do Newton é preciso, né? Hoje nós sabemos que realmente, se você lançar com essa velocidade orbital, esse raciocínio é completamente factível, né? Então, vamos à pergunta. Qual deveria ser a velocidade inicial de um projétil lançado horizontalmente do alto do Everest a uma distância aproximada de 6.400 km do centro da Terra, para colocá-lo em órbita em torno da Terra? Então vamos lá, pessoal. O que está envolvido nesse problema, né? Primeiro, só relembrando a dinâmica do movimento circular e uniforme, toda trajetória circular ela implica que a força resultante ela tem que ser centrípeta, ou seja, ela tem que apontar para o centro da trajetória. Então vamos lá. Se você tem uma trajetória circular, a situação é exatamente essa. O corpo ele tem uma velocidade que nós chamamos de velocidade tangencial, e para que ele descreva a trajetória circular, é condição necessária que essa força que atue sobre ele seja perpendicular a essa velocidade e apontando para o centro da trajetória. Então, a força centrípeta é uma condição necessária, e é ela, através dela, que o movimento será alterado, né? A segunda lei de Newton nos diz que uma força resultante não nula, ela altera o estado de movimento. Mas como que altera? Alterando a direção, o módulo ou o sentido da velocidade, né? E no caso do MCU, altera a direção da velocidade. Então, em diferentes pontos da trajetória, essa força vai sempre provocar a alteração necessária para que ele faça a curva, a alteração na direção. E a condição para isso é que a força seja centrípeta, apontando para o centro da trajetória. Então, usando a segunda lei de Newton, nós temos que a força resultante centrípeta ela é a massa vezes a aceleração centrípeta, onde a aceleração centrípeta é dada pela expressão v² sobre r, onde r é o raio da trajetória circular. Unindo as duas equações, nós tiramos que a força resultante centrípeta é massa vezes velocidade ao quadrado sobre r. Esse é as ferramentas fundamentais para que a gente entenda o MCU. Então, relembrando um pouco da lei da gravitação universal de Newton, nós temos o quê? A lei da gravitação universal de Newton nos diz que a força de atração entre a bala do canhão e a Terra é uma força gravitacional. Então, a força gravitacional é G, né, a constante da gravitação universal, a massa da Terra vezes a massa da bala, dividido pela distância entre eles, centro a centro, né, tomadas centro a centro, ao quadrado. Então, essa é a lei da gravitação, né? Nós sabemos que o campo gravitacional ele é dado pela expressão Gm sobre d², né? Então, o campo gravitacional ele só depende de características da Terra, né? Observe que ele depende da massa da Terra e da distância do ponto que você está considerando. Então, ao invés de usar a lei da gravitação universal de Newton nessa forma, nós vamos aproximar esse valor do campo conforme a orientação no exercício. Observe a nota no rodapé do exercício, para a gente desprezar a resistência do ar e considerar a aceleração da gravidade local como sendo 10. Né? Então,
Como é que você chega no valor exato da gravidade? Você utiliza a massa da Terra, o raio da Terra ao quadrado, considerando que você está na superfície da Terra, que 6.400 quilômetros seria a superfície, e portanto o G seria constante nessa altitude, né? Então você considera 10. Com isso, nós temos o quê? Que a força gravitacional se resume simplesmente à força-peso, né? Que é a massa da bala do canhão vezes o campo gravitacional considerado constante na superfície do planeta Terra, né? Então, da dinâmica do movimento circular, a gente já tem as equações, né? A força resultante é massa vezes a aceleração centrípeta, né? A força resultante centrípeta. E logo nós podemos combinar essa equação, a condição necessária, a força que faz a bala do canhão se tornar um movimento circular e uniforme é a força gravitacional, a força-peso. Com isso, fica muito simplificadas as equações, né? Então, massa vezes aceleração centrípeta é igual a mg, a massa vezes a gravidade, o campo gravitacional. Observe que eu posso cancelar a massa, que seria a massa da bala, ou seja, esse movimento não depende da massa da bala, né? E aí a gente teria que a aceleração centrípeta é v² sobre r, que seria igual a g, né? Isolando a velocidade, porque já que o exercício quer a velocidade aproximada, a velocidade orbital dessa bala, então v² é igual a r vezes g, né? E aí, extraindo a raiz, essa velocidade orbital é r vezes g. Observe que ela vem bem simplificada a equação, né, da velocidade. Então, substituindo os valores já transformados em metros, né, 6.400 quilômetros seria o equivalente a 6.400.000 metros, vezes a gravidade aproximada para 10. Né? Isso nos dá uma velocidade de 8.000 metros por segundo, o equivalente a 8 quilômetros por segundo. Né? Portanto, a alternativa correta do exercício, um exercício muito exemplar, né? Um exercício muito didático, né? Seria a alternativa A, 8 km por segundo. Se você gostou dessa aula, se o exercício foi do seu agrado, te ajudou a aprender um pouco mais sobre física, se inscreva nesse canal e acompanhe o nosso trabalho. Se precisar, agende uma aula online via WhatsApp. Até breve e muito obrigado pela visita.